Ele vai trabalhar de fato em outro órgão. Então, eu afasto ele do cargo dele para trabalhar. Ele vai para o exterior, né? Eu afasto ele, ele vai continuar trabalhando lá, mas afastado do cargo dele. Tá? Então, a licença ela tem uma hipótese, uma situação mais de meio que você suspender um contrato. Quando você está de licença, está suspendendo um contrato. Aqui não suspende. Aqui meio que muda a configuração. Ele é afastado do cargo dele, mas ele continua efetivamente em outro lugar, seja estudando, seja trabalhando no exterior. Então são opções legislativas mesmo. Ele fez essa opção em classificar essas duas hipóteses, mas não é uma sobreposição. São situações diferentes. Então, em relação à remuneração, o que acontece? Se a administração pública federal concede para o estado ou o município, quem vai pagar o salário desse servidor é a cessionária. Ou seja, quem é a cessionária é o estado ou o município, né? Então a ideia é o seguinte: se ele vai ocupar um cargo lá, ele vai receber o salário lá. Agora, no caso de outro órgão, poder da União, o poder cedente pagará. O que isso quer dizer? Se a União cede um servidor para outro órgão da própria União, só tem União e União dos dois lados. Então, ela vai pagar a remuneração dele. A gente chama de cedente. Cedente é o poder que cede o servidor. Cessionário é o poder que recebe esse servidor para trabalhar em sua estrutura. Ah, tá, que suja. Eu achei que era uma questão, mas não é uma questão não, isso não é uma frase, que na verdade é uma frase. Então, na hipótese do servidor, é uma situação interessante, meio que a administração pública, para proteger o salário do seu servidor, ela faz isso aqui. Diz assim: na hipótese de um servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, empresa pública ou sociedade de economia mista, acho que vocês não viram administrativo ainda não foi? Não, né? Não viu, não. Você não estava no curso regular. Mas o que é empresa pública ou sociedade de economia mista? São empresas que o Estado cria. Tipo Petrobras, Banco do Brasil, enfim. São essas empresas. E elas têm natureza jurídica privada. Apesar de ser empresa pública, apesar de ser empresa estatal, elas têm pessoa jurídica de direito privado. Porque estão no mercado atuando. Igual o Bradesco, Banco do Brasil, tudo é banco. Então, se o poder público cede esse servidor para essas pessoas, o que vai acontecer em relação à remuneração? Então, e ele optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. O que acontece? Eu, União, cedo meu servidor para o Banco do Brasil, eu pago o salário dele, tá? E depois o Banco do Brasil me paga. Eu, União. A ideia é, eu vou bancar o salário do meu servidor. Se eu empresto ele, né, cedo para uma empresa pública ou sociedade de economia mista, eu banco o salário dele e depois eu me resolvo com a empresa que eu cedi. É uma forma de proteção do servidor público, no que se refere ao seu salário aí. Vamos lá. Segunda hipótese: exercício de mandato eletivo. Pedi licença para me candidatar, fui eleito. O que acontece? Se eu for ocupar um mandato federal, estadual ou distrital, né, no Distrito Federal, eu obrigatoriamente ficaria afastado do cargo. A lei não permite que o servidor que ocupe um desses cargos fique sendo servidor e um agente político. Se ele for investido no mandato de prefeito, aliás, vamos dar uma dica aqui para vocês memorizarem isso. Só pode acumular cargo público com cargo de vereador. O resto todo você tem que se afastar do cargo público. Vereador não. Vereador, se houver compatibilidade de horário, que a lei diz isso, você pode continuar sendo servidor público e vereador. É a única hipótese, ganhando nos dois. Se houver compatibilidade de horário, tá? Porque se não houver compatibilidade de horário, não pode. Mas o resto todo tem que se afastar. No caso do mandato federal, estadual, distrital, senadores, deputados, presidente, governador, ele se afasta e recebe o valor do mandato. No caso de prefeito, ele vai se afastar também, porque eu falei, só pode acumular com o de vereador. Agora, o prefeito, ele vai poder escolher pela remuneração, ou a remuneração de prefeito, ou a remuneração dele do cargo
que ele ocupa na administração pública. Porque muitas vezes em cidade, vamos pensar no plano teórico, né? O que é a intenção da lei? A intenção da lei é o seguinte: muitas vezes você pode ter um bom candidato que receba um alto salário na administração pública e quando ele vire prefeito acabe recebendo um salário efetivamente menor. E isso desestimularia essa pessoa. Então ele pode virar prefeito e ele vai optar pela remuneração. Ou mesmo se afastando do cargo dele, ele pode continuar recebendo desse cargo, mas sendo prefeito, né? Aí depende do cargo que ele... Depende... Sim. Tá. O federal. O federal, exato. E... Aqui o caso do vereador que eu falei para vocês. Investido no mandato de vereador, se houver compatibilidade de horário, ele pode cumular as duas funções. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. É igual a prefeito. Então, prefeito e vereador, eles podem optar pela remuneração. Sendo que o vereador tem um plus, né? Ele pode, inclusive, cumular e receber as duas remunerações. É por isso que, às vezes, os vereadores eles se reúnem muito de noite. As assembleias, os encontros, duas vezes na semana de noite. As reuniões lá de noite, te vê lá, né? Às vezes passa no jornal, até tarde da noite, trabalhando. É porque eles se reúnem de noite mesmo, para poder de dia os servidores continuarem trabalhando e recebendo essas duas remunerações. Estudo ou missão no exterior. O que acontece com isso aqui? Só com a autorização do presidente da República, o presidente dos órgãos do Poder Legislativo e presidente Supremo Federal. Então, a depender do poder legislativo, judiciário, executivo, em âmbito federal, você só pode se ausentar, se afastar para estudo ou missão no exterior se eles autorizarem, os chefes máximos de cada poder autorizar esse afastamento. Limite de 4 anos e acabada a missão ou estudo, somente decorrido por igual período será permitida nova ausência. Então você pode estudar no exterior e aí você ou realizar alguma missão no exterior, né, que a própria administração pública designe você para trabalhar lá. Você fica 4 anos lá, para você volta, tem que ficar 4 anos trabalhando aqui para depois voltar de novo. Tá? Tem que ter esse mesmo período lá e aqui. É a mesma coisa que acontece com o mestrado. A gente vai ver também daqui a pouco que o mestrado também exige o mesmo tempo que você se afastou, que você fica aqui também. A gente vai ver. Não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, salvo nos casos de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. O que a lei quer dizer com isso? Ela quer dizer o seguinte: a administração pública não vai bancar um servidor fazer uma especialização, né, uma pós-graduação no exterior, aí ele passa 3 anos lá sendo bancado, que a gente viu que o afastamento é bancado pelo poder público, se especializa, quando chega aqui com o título, sai. Né, pede exoneração. A lei não permite isso. Ela diz, pedir exoneração até você pode, ela proíbe, mas se você quiser pedir, você vai ter que pagar tudo que eu investi em você lá fora, né, nessa situação. Então você paga e você pode sair. É uma exigência da lei. E a remuneração estará prevista em regulamento. A lei 8.112 não traz isso, tá? E não se aplica à carreira diplomática, porque a carreira diplomática é eminentemente de viajar para o exterior. Então, se ele não é um afastamento, é um cumprimento de função. Então, não se aplica para os diplomatas aí, não. Então, a hipótese aí, estudo ou missão no exterior, previsto no artigo 95. Aqui, o da pós-graduação, estrito sensu, mestrado, doutorado. O que acontece? Só pode ter esse afastamento servidores efetivos, né? Vai ser contado como tempo de serviço para todos os efeitos. Então, mesmo você sendo afastado, conta como tempo de serviço, você fazendo mestrado, doutorado. Para servidores estáveis e permanência na função por igual período. Ou seja, aquela mesma historinha. Se você levou 2 anos fazendo mestrado, quando você volta, deve ficar 2 anos trabalhando. Se pedir para sair, tem que pagar o que você usufruiu da administração pública. Tem algo... Olha, a lei 8.112 ela não diz essa regra, pagar de vez ou não. Mas
existe outro momento da lei que fala assim de pagar dívidas, aí a gente faz analogia, né? A gente faz analogia. A regra é que paga de vez, mas o servidor pode pedir parcelamento, tá? Aliás, mas quando ele sai, ele tem aquele prazo de até 60 dias. 60 dias. Exatamente, 60 dias. Então, tem algo que eu chamo assim, tempo de casa. O que é tempo de casa? O poder público, ele diz assim, para você ter uma licença para o mestrado, você tem que ter um tempo de casa de 3 anos. Ou seja, só após 3 anos trabalhando para a administração pública é que você pode ter uma licença para o mestrado. E doutorado e pós-doutorado, só 4 anos. Então, você não pode entrar e pedir logo uma licença para o mestrado, não. Tem que trabalhar 3 anos. Só depois disso é que você tem esse direito à licença. E se for doutorado, 4 anos. Também repete, né? Não pode pedir exoneração durante o tempo que ficou afastado. E para ter direito a essa licença, mestrado, doutorado, não pode ter se afastado por licença para tratar de assuntos particulares, para gozo de licença capacitação ou com fundamento nesse artigo, nos 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Então, para você ter um afastamento, né, o vício, afastamento do mestrado, você não pode ter pedido licença capacitação, não pode ter pedido licença para tratar de assuntos particulares nos 2 anos anteriores. É uma proibição que a lei estabelece aí. Então, mestrado 3 anos, doutorado 4 anos. Talvez essa seja a informação mais importante desse slide aqui para efeito de concurso. Se bem que esse assunto cai pouco em concurso, tá? Cai pouco, esses afastamentos cai bem pouco. Comparados a... Olha, a colega está perguntando quantas questões da lei. Aí depende de quantas questões de direito administrativo o concurso peça. Porque assim, vamos imaginar, se cair 5 questões de direito administrativo, é porque depende também, às vezes o concurso separa, às vezes tem concursos que eles trazem 10 questões da lei. Ele bota assim, como uma disciplina autônoma, Estatuto do Servidor Público. E aí vem como uma disciplina autônoma, às vezes cai 10 questões, às vezes cai a mesma quantidade de questões de administrativo, de constitucional. Mas quando ele inclui no edital de administrativo, por exemplo, aí geralmente é uns 20% da prova, tá? Acho que é uns 20% da prova. Na última de qual concurso? Não me recordo agora. Não me recordo, mas cai consideravelmente. O INSS cobra consideravelmente, pelo menos proporcionalmente, ele cobra de forma considerável essa lei aqui. É algo que a gente tem que ir sabendo. Esse assunto aqui, até a gente já viu em um mapa mental, mas seguindo a sequência lógica da lei, é aquela hipótese de que o servidor pode afastar do serviço 1 dia para doação de sangue, pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral limitado, em qualquer caso, a 2 dias, e aquela hipótese de 8 dias consecutivos em razão de casamento ou falecimento de algum ente próximo, companheiro, cônjuge, madrasta, filho, padrasto, enteado, menor sob sua guarda ou tutela ou irmão. Geralmente são os mais próximos, tá? É aquela regra do 1 até 2 e 8 dias. É a hipótese que ele pode se afastar do serviço sem perder a remuneração. Lembrando isso aqui, né? Ele não perde a remuneração nesses dias em que ele estiver afastado do serviço. É uma hipótese também de afastamento. Olha uma questão aí. Desce. Dá uma olhadinha nessa questão. Um servidor ocupante de cargo efetivo, no 2º ano do estágio probatório, pede e tem deferida licença para tratar de assuntos particulares por até 3 anos, sem remuneração. O deferimento dessa licença está errado, pois... Então já disse que está errado, gente, é fato. A gente tem que achar qual é o erro. Não há previsão dessa licença na lei? Falso, existe essa previsão. Existe essa licença. O servidor é ocupante de cargo efetivo? Falso também. Porque não é esse o motivo, né? Quem ocupa um cargo efetivo pode tirar a licença. O servidor está em estágio probatório? Essa é a nossa resposta. Porque quem está em estágio probatório não pode tirar licença para tratar de assunto
por interesse particular. Lembra que assunto de interesse particular é aquela que ele não alega um motivo pessoal, né? Tudo bem que ele não vai receber remuneração, mas a lei só permite após o estágio probatório. O prazo máximo dessa licença de 2 anos, não, são 3 anos, está correto. Essa licença é remunerada, quem dera, né? Quem dera que essa licença fosse remunerada. E aí o cara ficava 3 anos resolvendo assuntos particulares e nem recebendo um salário. Esse é um assunto que envolve da aula passada. Envolve a aula passada, esse prazo aí. Dá uma pescada lá. Dá uma pescada lá que vale a pena, porque aí a gente memoriza. Não, aliás, tem no slide isso aí. Quando eu falei de hora extra. Hora extra não, da diária. Tem, lembrei agora. É um prazo diferente, é um prazo curtinho. É um prazo bem curto. Tá ali entre 3 ou 5 dias, dá a dica aí. Entre 3 ou 5 dias, vamos ver. Luiz José, servidor público federal, recebeu as diárias a que tinha direito. Entretanto, por motivo de saúde, não se afastou da sede. Nesse caso, Luiz José deverá restituir as diárias recebidas singelamente, né? Singelamente, uma coisa singela, no prazo de 3 dias. Não é singelamente, nem são 3 dias. Na verdade, ele deve restituir integralmente no prazo de 5 dias. Já que ele nem foi, então ele devolve integral. Lembrando o seguinte, se ele porventura tenha ido, mas tenha ou dormido em algum prédio da repartição pública, ou feito as refeições concedidas pela administração pública, ele deve devolver parcialmente. A gente ainda tem essa possibilidade, tá? Se ele acaba recebendo, tendo esses descontos aí, ele recebe, mas aqui ele nem viajou, então ele deve devolver tudo integralmente. Tenho aqui mais direta, mais decoreba essa aí do prazo. Dias. Vamos ver. O artigo 97 do capítulo 6 da Lei 8.112 trata dos casos de afastamento do serviço. Aqui o servidor tem direito, sem qualquer prejuízo. Ele poderá afastar-se do serviço, entre outras razões, para alistar-se como eleitor. Nesse caso, por quantos dias o servidor poderá afastar-se do serviço? Eleitor, quantos dias? Eleitor? São 2 dias. Olha lá, é para doação de sangue. É para doação de sangue. No caso, até 2, que a lei diz assim, né? Agora, até 2. Vamos botar assim, eleitor. E no caso de 8 dias, casamento ou falecimento de algum... Então assim, falecimento de familiar. Falecimento de um familiar, tá? 2. Isso aqui, aí, essa é uma das perguntas, não nessa configuração, mas às vezes que cai bastante, sabe? Esse assunto, ele cai bastante, esses prazozinhos aí. Sobretudo porque houve uma mudança também, ano passado, em relação a esse do eleitor. Que antes do eleitor era sempre 2 dias. Era 2 dias o prazo, né? Questões eleitorais. Mas agora é até 2 dias. Então, se a administração pública verifica que ele não precisa de 2 dias para resolver isso, ela pode dar só 1. Mas o direito dele é de ter até 2 dias. Tá? Precisa. Sim. A colega está perguntando assim: e se ele for resolver a questão de eleitor e ele recebeu 2 dias de afastamento, mas na prática ele só precisou de 1 dia para resolver o problema? Como é que funciona isso aqui? Olha, como a lei mudou do ano passado para cá, a coisa ainda meio que está acontecendo, a ideia está acontecendo. Mas nesse caso, o que acontece? Eu já vi caso seguinte, de administração pública fazer assim, ele conceder até 2 dias com essa ressalva,
dizendo, olha, até 2 dias, sendo que se resolver em um, né, ele tem que voltar no outro dia. Ou até mesmo a administração pública acaba concedendo os 2 dias sem muito critério de análise, não. O mais provável é acontecer isso, não tem muito critério de querer descontar um dia. Não, o cara chega, comprova, leva o comprovante de que resolveu e não precisa ficar demonstrando quantas horas, quantos dias resolveu, não. Conseguiu a licença, né? Porque a administração pública faz uma análise anterior. Se ela concedeu 2 dias, né? Paciência se o cara conseguiu resolver em um. Então, aí agora a gente tem o que acontece. Eu não sei se vocês têm esse tem, né? Ufa, que bom. Então, tem aí a parte material, a parte da lei, e que traz tudo isso aqui, né? E abaixo, primeiro, tem o direito de petição, que diz tudo que a lei tá falando. Então, para mudar um pouco o aprendizado, eu gosto de trazer esses mapas mentais que tá aí nos sites. O que é o direito de petição? E como a lei prevê isso na configuração da Lei 8.112. Vamos começar aqui por cima. O direito de petição, ele consiste no direito de requerer, defesa do direito ou interesse legítimo. O servidor público, ele tem o chamado direito de petição, que é o direito de questionar sempre se houver alguma irregularidade em relação a ele. Então ele recebeu um salário menor, ele foi acusado de alguma coisa que ele não fez, ele tem um direito de petição de pedir, né, de questionar. Então é um direito de defender o seu direito ou interesse legítimo. Como é que ele deve fazer isso? Como é que ele configura na prática esse direito de petição? Primeiro, ele vai requerer para a autoridade competente. Então isso aí vai variar, a gente não sabe quem é. A gente não sabe se depende da natureza da violação do direito. Se for algo internamente, é o chefe da repartição. Se for algo mais amplo, é o presidente da república, sei lá. Então, para a autoridade competente, como é que ele faz? Ele faz um documento, uma petição, ele entrega à autoridade imediatamente subordinada. Então, se foi o presidente da república que violou meu direito, eu não vou fazer uma petição e entregar ao presidente da república. Eu vou entregar ao meu chefe dentro do meu órgão e ele vai encaminhar esse meu direito de petição. Como é que acontece? Depois que eu entrego, ele tem 5 dias para despachar e 30 para decidir. Despachar é dar um ok, um recebido, e 30 para poder decidir. É o prazo que ele tem para decidir o nosso direito. Quando eu exerço, vamos pro lado de cá. Quando eu exerço esse meu direito de petição, eu, por exemplo, fui acusado. Não, vamos pegar o exemplo do contra-cheque, aí tem várias possibilidades. Se lá no meu contra-cheque vem que eu trabalhei 10 dias a menos, descontando o meu salário, e eu tenho certeza que eu trabalhei todos os dias, eu vou lá, faço meu direito de petição, mas para ter certeza eu quero ter acesso à minha folha de ponto, para mostrar que eu assinei, enfim. Nesse caso aqui, o fato é, para o exercício do direito de petição, o servidor tem direito a ter vistas do processo, do documento, né, seja ele próprio ou por um procurador, algum advogado que ele constitua. Então, eu tenho o direito de saber do que é que eu estou sendo acusado, qual foi o documento que embasou esse meu prejuízo. Tem esse direito aí, a verificação de todos os documentos para o exercício do direito de petição. Tranquilo, vamos para cá agora. Fiz o meu exercício do direito de petição e lá o chefe que julgou, ele indeferiu, ele não deu o meu direito. Eu posso entrar com o que eu chamo de pedido de reconsideração. Eu peço que aquela autoridade reanalise a decisão dela. Então, eu entro com pedido de reconsideração, né, para a autoridade expediente de primeira instância e não pode ser renovado. Então, eu só posso pedir reconsideração uma vez. Veja que eu não falei em recurso ainda. Ainda não é recurso. Porque quando eu falo em recurso, eu falo para a autoridade superior. Eu estou ainda falando com a autoridade que julgou. Reconsidere, reanalise esse contra-cheque, reanalise esse documento. Enfim, também ele vai ter 30 dias para... Aliás, ele vai ter 30 dias para decidir. A mesma história, né? 5 para despachar, 30 para decidir. E esse pedido de reconsideração, eu vou ter 30 dias da ciência. Então, quando eu souber que foi indeferido, eu tenho 30 dias para entrar com o meu pedido de reconsideração.
Vamos imaginar que o pedido de reconsideração não obteve êxito. Aí eu vou entrar com o meu recurso. Então, a lei prevê a possibilidade de recurso sempre, primeiro, quando houver indeferimento do pedido de reconsideração ou quando a decisão sobre recurso sucessivamente interposto. A ideia é a seguinte: eu sempre vou poder recorrer dos que foram indeferidos. E aí eu vou até a última instância que for possível dentro da administração pública. Então são duas hipóteses de recurso. Ou quando indefere o meu pedido de reconsideração, nem quer saber as minhas razões, ou quando eu vou recorrendo e vão negando, eu vou subindo as instâncias. Então, como é que eu vou recorrer? Para a autoridade imediatamente superior à da decisão. Como falei, o recurso vai subindo, né? E por intermédio do meu chefe, chefe imediato no requerente. É a mesma história. Eu não vou lá interpor o recurso. Eu interponho para o meu chefe e ele encaminha. Sempre o caminho é o seu chefe, tá? E quando é recebido, causa o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? Vamos imaginar que a administração pública tem uma decisão de abater o meu salário, sei lá, R$500 do salário do servidor todo mês. Quando eu recorro, eu estou contra isso. Quando eu recorro, eu dou um efeito suspensivo a isso. O que é um efeito suspensivo? É dizer, olha, suspende essa cobrança aí, até julgar o meu recurso, suspende. Porque senão vai passar anos tirando, lá na frente eu vou descobrir que eu tive prejuízo. Não, eu tenho o direito ainda de me defender, então vamos suspender essa decisão aí, até que seja julgado o meu recurso. É a hipótese aí do efeito suspensivo do recurso administrativo. Então, e por fim, a gente tem o prazo de prescrição. O que é o prazo de prescrição? Prescrição no direito, um dos sentidos de prescrição é o seguinte: é o prazo que eu tenho para poder reclamar de alguma coisa. Toda ação, todo direito de petição tem um prazo de prescrição. Então vai lá, se você sofreu um dano consumidor, e aí na relação de consumo, e você não reclama em até 3 anos, você perde o prazo. Você não pode, daqui a 10 anos, vou decidir processar aquela pessoa. Não, cada ação tem um prazo. No direito administrativo, a depender do direito, o prazo ou será de 5 anos ou será de 120 dias. O prazo de 5 anos, geralmente, que é um prazo maior, geralmente são para coisas mais importantes, como, por exemplo, questões relativas à demissão, questões relativas à cassação de aposentadoria, disponibilidade, interesse patrimonial ou crédito trabalhista. Ou seja, falou em dinheiro ou falou em demissão, o prazo é de 5 anos. Os demais direitos, coisas bobas do dia a dia, ele vai ter até 120 dias para questionar. Colocar em disponibilidade sempre aquela situação em que o servidor ele lembra lá do provimento derivado, aquela hipótese que eu falei da recondução, que um servidor é reintegrado e quando ele não tem o cargo dele, ele fica em disponibilidade. Ele pode questionar isso. Então, questionar a disponibilidade que ele fica, ele tem 5 anos para fazer isso. Sim. Sim, a colega pergunta assim, nesse caso do efeito suspensivo do recurso, né? O pessoal que está em casa acompanhar. O efeito suspensivo do recurso, eu falei que é para a decisão não ter vigência até que seja julgado o meu recurso. E ela pergunta, nesse caso aqui, se o servidor... que isso? Se o servidor público, ele entra com recurso, tem efeito suspensivo, e aí nesse efeito suspensivo depois descobre que ele estava errado, não é isso? Estou acompanhando certo. Ela pergunta se ele vai ter que pagar retroativo ou algo assim. Olha, aí vai depender muito da natureza do que está sendo cobrada. Porque, por exemplo, se é uma coisa que uma nova lei, digamos assim, que uma nova lei que crie alguma cobrança ao servidor. Enquanto você questiona, é como se não tivesse validade ainda. Então você não paga retroativo. Você não vai pagar retroativo, porque está naquela fase de você questionar, né? Fica só parado, A ideia é você ficar parado. Porque senão, se fosse isso, ia ser uma hipótese de você intimidar o servidor a não recorrer de nada nunca. Porque aí recorrer é um prejuízo para a pessoa.
Então aí a forma, olha, se você recorrer, você sabe o que vai acontecer, né? Lá na frente você vai se prejudicar mais ainda. Então, geralmente não paga, não. Opa! É o quê? É porque a hipótese, quando ele perde um recurso, não é que seja errado. É porque, olha, existe uma polêmica e decidimos que você não tem direito. Então vamos cobrar de você. Entendeu? Agora sim, se for fruto, é como eu falei, geralmente não. Mas se for fruto de algo que ele tenha feito errado, realmente, aí esse efeito suspensivo, ele vai impedir a cobrança momentaneamente. Mas, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Se descobriu lá que eu roubei R$ 1.000 da prefeitura, né? Aí eu entro com recurso, dizendo, olha, não vou pagar isso porque eu não roubei. Mas ao final do tempo descobre que eu realmente roubei. Ele vai ter que pagar, né? Porque já é algo que realmente ele devia, né? Aí tudo bem, aí ele vai ter que pagar. Mas se for uma coisa, como eu falei, oriunda de uma lei, de uma cobrança nova, aí só vai valer a partir do momento em que efetivamente o recurso for julgado, tá? Tem essa diferença aí. E ele tem, como eu falei, os demais prazos 120 dias. 5 anos são os mais importantes. Sempre que eu mexer no bolso do trabalhador, do servidor público, são 5 anos. Sempre quando são ações mais importantes, são 5 anos. E aqui nós temos também hipótese de deveres do servidor. O concurso, eu não vejo, são raros, aliás, eu quase não vejo, porque questões de concurso que cobrem quais são os deveres do servidor. Mas é algo que a gente tem que saber meio como base para um próximo assunto, que é o assunto da próxima aula, que é processo administrativo disciplinar. A gente tem que saber, porque isso é meio intuitivo. Os deveres do servidor, a gente meio que tem intuição. Por exemplo, eu não pensei estar na lei o fato, deixa eu ver aqui, de ser assíduo e pontual ao serviço. É por isso que o concurso não pergunta muito isso, porque é muito intuitivo. Mas a gente tem que contextualizar isso aqui, porque algumas exceções aí é que podem ser cobradas. Vamos ver o que concurso, o que a Lei 8.112 diz de dever do servidor, e aí o que for efetivamente de destaque para a sua prova, eu vou revelar aqui. Primeiro, agir com zelo e dedicação, ter lealdade às instituições, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores. Agora aqui tem que destacar. E aí, se você quiser destacar no seu inciso também, é o inciso 4, né? Olha lá. Cumprir as ordens superiores. Não é nem o cumprir as ordens superiores que eu tenho que destacar, é a exceção. Exceto quando manifestamente ilegais. O servidor público, ele tem que obedecer ao seu superior. Agora, se o superior manda fazer uma coisa errada, ele não deve fazer. Então, deve obedecer às ordens superiores, exceto quando forem manifestamente ilegais, tá? É um inciso que eu destaco e que é objeto de pergunta em prova de concurso. Vamos continuar. Atender com presteza ao público em geral e à expedição de certidões e às requisições para a defesa da fazenda pública. Então, sempre que for solicitado de alguma coisa, ele tem que cumprir, ele tem que, né, atender com presteza. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. É outro que a gente tem que chamar a atenção. O inciso 6. O que acontece? Se o servidor sabe de alguma coisa errada, ele deve denunciar a autoridade superior dele, a imediatamente superior. Então, ele deve comunicar, ele deve avisar. E se quem tiver cometido a coisa errada for o chefe dele, ele avisa o chefe do chefe. Mas ele deve ficar... Não tem aquela história de o servidor sempre foi bom, só errou isso e vamos considerar. Não, se ele cometeu alguma irregularidade, é dever do servidor denunciar isso aqui, tá? Exatamente, né? Essa omissão, essa renúncia em não falar também responsabiliza o servidor,
Ele deve, então na teoria, ele deveria ser responsabilizado. Então, um outro inciso que eu destaco, esses dois aqui. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Então, não tirar xerox da administração pública, não ficar imprimindo, essas coisas deveriam ser obedecidas. Vamos na sequência. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição, manter conduta compatível, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas, com educação, com cortesia. Aqui é outro inciso que eu destaco. Deixa eu ver se é esse. Isso. Também é o terceiro inciso que eu destaco. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso do poder. Que é bem parecido, com denunciar, mas ele deve representar. A lei não quer que ele se comprometa, que ele vá lá e denuncie. Apreciada pela autoridade superior ao acusado e assegurando-se ao representando ampla defesa. Então, aquele que é denunciado tem direito de se defender. Então, são os três incisos dos deveres do servidor que eu destaco. Tem o último lá, declarar no ato de posse os bens e valores que compõem o seu patrimônio, que a gente até falou uma passada. Mas os três incisos, sobretudo aquele primeiro lá, de cumprir... É incrível como cai em concurso isso, o inciso 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Isso despenca em prova. Porque diz assim, sempre os servidores devem cumprir as ordens dos seus superiores. Mas não é sempre. Ou então, se o servidor, o chefe ameaça transferir ele, se ele não cumprir a sua regra, então, em virtude da preservação do seu emprego, ele deve cumprir. Não, tudo falso. No mundo teórico aqui, ele deve se recusar a cumprir a ordem do chefe. E a gente tem também as proibições. Aqui é mais também uma pincelada, porque a gente vai ver isso forte na próxima aula. Mas aqui é mais uma ideia do que a gente tem que saber sobre proibição de servidor. E eu vou destacar com vocês, o mais importante para concurso. Primeiro, é proibido ausentar-se do serviço sem prévia autorização. Isso é proibido. Retirar qualquer coisa da repartição pública sem prévia anuência. Também é proibido. Recusar fé a documentos públicos. Recusar fé a documentos públicos é você não considerar um documento público. Uma portaria, um documento autenticado, você acha, não acho que é verdadeiro, não aceito. Isso é proibido pelo servidor. Opor resistência injustificada ao andamento do documento ou processo ou execução do serviço, você embarrear. Manifestar apreço ou desapreço na repartição pública. Então não pode nem... Ela proíbe até que você... ficar lá discutindo com outro seu colega ou ficar manifestando coisas excessivas demais de amor pelo outro servidor, é proibido. Atribuir a estranhos responsabilidade sua ou de seu subordinado. Isso aqui é importante. Aliás, eu não quero nem destacar isso aqui. Eu quero destacar o de cá de baixo, Esse aqui eu destaco mais, que é atribuir a estranhos responsabilidade sua ou de seu subordinado. Ou seja, você, por exemplo, você trabalha com processos, você é motorista e trabalha levando processos entre os fóruns. Você não pode, um dia de trabalho, está cansado, seu irmão está com um carro, você vai lá, leva esse processo para mim, entrega lá. Isso acontece bastante. Não um processo, mas essas atribuições. Você pode entregar lá, aí bota outra pessoa que não é servidor público para entregar ou para manusear. E isso não pode ser feito. E isso gera uma pena de advertência, tá? O que eu acho até pouco, eu acho que deveria ter mais. Advertência. Mas essas penas a gente vai ver mais na próxima aula. Coagir subordinados, associação sindical ou partido político, você pressionar para que ele participe daquele partido, do governo, enfim. O que aconselho a vocês? Tá vendo que esses dois aqui estão verdes? São as duas hipóteses que geram a suspensão. Porque a gente tem 3 penas administrativas que a gente vai ver na próxima aula: advertência, suspensão e demissão. Como é que eu ensino a gente a... Não tem como a gente ficar decorando o que cada coisa gera. Mas tem uma técnica de eliminação que ajuda bastante. Primeiro, suspensão só são 2. Então é muito mais fácil decorar os 2
que é de suspensão, e o resto a gente discernir, porque é fácil a gente discernir uma demissão de uma advertência. Quando a gente tiver o contexto todo, a gente vai ver que é muito... Para gerar uma demissão, quer dizer, você já demitiu um cara porque ele faltou um dia de trabalho, é totalmente desproporcional. Então, se você memoriza as duas hipóteses de suspensão, fica mais fácil da gente perceber. Então, se você quiser até sinalizar no seu mapa, essas duas aqui, ó, geram suspensão do trabalho. O que é suspensão? Exercer atividade incompatível com o cargo, com o horário, né? Ficar acumulando irregularmente serviço, o servidor poderá ser suspenso. E cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa. Então, você é contratado para ser um técnico judiciário e o seu chefe bota você para exercer trabalhos de limpeza ou trabalhos de escrivão. Tudo isso é cometer a outro servidor atribuições estranhas ao seu cargo, e isso pode gerar suspensão a quem o faz, exceto em casos de emergência. Quem mandou fazer. Isso, verdade. É bom esclarecer isso. Porque quem o faz, né, dá a ideia de quem está realizando, quem é aquele que foi mandado. É quem mandou fazer. Então, tem que ser transitória. Salvo caso de emergência, alguma coisa assim, que todo mundo tem que ajudar a limpar. Então, isso aí não é algo penalizado, não. Se for alguma urgência, penalizado. Então, memorize esses dois, que fica mais fácil a gente discernir o resto entre demissão e advertência. Então, fica com esses dois aqui, que é mais tranquilo. E recusar-se a atualização cadastral, advertência. Apesar de que o concurso também não fica perguntando hipótese de advertência, é muito mais raro, tá? E eu acho que é o último aqui, só. É o último. Quer dizer, talvez não enche a cabeça se vocês com responsabilidade não. Talvez na próxima aula eu traga. Mas que gera demissão. E aqui tem uma dica. Demissão. Quando é que a gente vai saber que é um caso de demissão? Primeira dica, que engloba a maioria dos casos. Se tiver dinheiro público no meio. Se envolver dinheiro ou patrimônio, vai gerar demissão. Então vamos ver as hipóteses aqui. Por exemplo, vou ver por onde eu começo. Proibição que gera demissão. Esse não tem? Olha depois dos artigos. Não tem não? Tá, eu vou disponibilizar esse. Se é que eu já não disponibilizei no material, que eu disponibilizei 3. Então talvez esse tenha sido o terceiro. Então eu disponibilizei. Que eu me lembro que teria disponibilizado 3. Eu olhei com bastante calma, não sei. Então, proibição. Participar, esse só tem forma de lei, né? Participar, valer-se de cargo para lograr proveito pessoal. Então, usar o cargo para ter proveito pessoal gera demissão. Vamos pegar as partes que tem dinheiro primeiro. Receber presentes, propina, comissão ou qualquer outra vantagem também, né? Gera demissão. Deixa eu ver mais. Vamos seguir na sequência mesmo. Proceder de forma desidiosa, até eles botaram bicho preguiça, né? O servidor que fica amarrado, sem querer trabalhar, com desídia, também pode gerar demissão. Prática da usura. Praticar usura é o servidor que empresta dinheiro a juros. Ele pega o dinheiro da repartição pública, é tipo um agiota institucionalizado. Então ele pega o dinheiro público e cobra juros excessivos. Isso é praticar usura. Aceitar emprego, comissão ou pensão de estado estrangeiro também envolve dinheiro, é demissão. Utilizar pessoal ou recursos materiais para atividades particulares, então benefício próprio, patrimônio, gera demissão. Atuar como procurador ou intermediário de alguém. Então você trabalha na repartição pública e você é intermediário de alguém para facilitar alguma coisa lá, também gera demissão. Só que tem uma exceção, ó, é a exceção que o concurso gosta. Isso aqui cai muito. Essa exceção aqui, que é a hipótese na qual o servidor poderá agir para ser procurador de algum parente seu. É nos casos de benefício, assistência previdenciária. Então, benefício, assistência previdenciária, cônjuge, companheiro ou parente até 2º grau. Então, ele pode ser um procurador de alguém para pleitear questões previdenciárias no órgão público. Ele pode ser isso. É a única exceção em que são as únicas 2 exceções, né,
Aliás, é a única, englobando tudo, é a única exceção que ele pode ser procurador deste parente próximo aí. Olha, acho que dá tempo a gente ver só o último assunto, que é a responsabilidade civil. Só tem 2 slides? Deixa eu ver. Só tem 2 no mapa mental. Então, responsabilidades. O servidor, caso ele cometa alguma infração, ele responde em 3 esferas: ou na esfera civil, ou na administrativa, ou na penal. A que a gente está estudando é administrativa, né? Mas a gente precisa saber que existe ele pode responder por um crime como servidor, ele pode ter que indenizar, né, alguém. Então isso é a responsabilidade civil. Essa responsabilidade civil do servidor, ela é subjetiva, ou seja, eu tenho que provar o dolo do servidor ou culpa. Então eu tenho que provar que ele teve a responsabilidade realmente em cometer aquela infração. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a fazenda pública em ação regressiva. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer assim: se tem um agente público que bate no nosso carro, por exemplo, causou um dano a terceiro. Terceiro somos nós, cidadãos. Nós processamos, não é o agente público. A gente processa o Estado, a gente processa a União, a gente processa o município. Então, o município paga a gente, o Estado paga a gente, nos indeniza, e depois ele entra com uma ação de regresso contra o seu próprio servidor. Então, o servidor ele responde para a administração pública, ele não responde para o terceiro, tá? Ele responde numa ação de regresso. E a pergunta que se faz: a obrigação de reparar o dano estende-se aos seus sucessores? E aí o servidor é condenado a pagar 100 mil. Ele morre depois que é condenado. Será que os herdeiros terão que pagar, em alguma hipótese, essa dívida? Os servidores? Olha, a resposta é sim, estende-se aos seus sucessores, desde que no limite da herança. Então, sim, no limite da herança. Se o servidor morreu e ele devia 100 mil... se ele deixou 100 mil de herança, os herdeiros vão ter que pegar essa herança e pagar a dívida dele. Se ele não deixou, aí os herdeiros não têm que pagar nada, tá? Claro, pode ser que ele deixou a mais e aí paga os 100 mil. Se ele deixou a menos, completa tudo que deixou a menos. E ainda que reste 50 mil de dívida, aí perdeu. Quem for aí a administração pública vai perder essa dívida, porque ele só deixou 50 mil de herança. Então é possível, a responsabilidade se estende aos seus sucessores, mas no limite da herança que eles receberam. Ok? E essas sanções civis, para finalizar, penais administrativas, elas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Então ele pode ser condenado nas 3 esferas. Ele pode ter que indenizar na esfera civil, ele pode ser preso por um crime, e ele pode perder o emprego de forma administrativa. E nenhuma decisão influencia a outra. Às vezes pode acontecer dele ser, deixa eu ver aqui uma hipótese, dele ser condenado penalmente por um crime, e na esfera administrativa ele ser absolvido. É uma hipótese meio louca, mas pode acontecer. Porque as 3 instâncias, elas são independentes. Cada uma faz o seu julgamento. Possa ser também que ele seja condenado a indenizar alguém, pagar um prejuízo de alguém, mas na esfera penal se descubra que aquilo não foi um crime. E aí ele não responde, não vai ser preso por conta disso. Então cada instância tem a sua independência e, em tese, nenhuma influencia na decisão da outra. Então pode ser absolvido em uma, condenado em outra e por aí vai. Só que existem 2 hipóteses, e essa hipótese que o concurso vai perguntar, na qual uma decisão de uma dessas esferas vai vincular a outra. Que hipótese é essa? Que hipóteses são essas? São hipóteses da absolvição criminal, que nega a existência do fato ou de sua autoria. Então, se no processo penal ele for absolvido pelo fato de que não houve o fato, no processo penal descobriu que não aconteceu aquele fato, ou se aconteceu, ele não foi o autor, foi outra pessoa, ele tem que ser absolvido em todas as esferas. É a única hipótese em que uma decisão vai vincular a outra. É na hipótese da absolvição penal, que nega a existência do fato ou a sua autoria. Ok? Cuidado, o concurso vai colocar assim: se no processo penal ele for absolvido por insuficiência de provas, nos outros processos ele deve ser também absolvido. Falso.
Porque pode não ter prova suficiente na esfera penal. Porque na esfera penal, na dúvida, pro réu, né? Você absolve. Mas possa ser que no processo administrativo tenha prova suficiente e ele seja condenado. Tá? Só essas duas hipóteses aqui de cima é que vão fazer com que ele seja absolvido em todas as esferas, seja penal, ou civil ou administrativo. Ok? A gente encerra a aula de hoje. Tem um mapa mental também. Olha a assistência aí. Que diz tudo que eu falei. Não tem? Não acredito. Você não estava com a cabeça. Não, na verdade eu sei, porque eu achei depois. Né? Mas é porque eu trouxe só para complementar. Eu vou repassar novamente. Aproveitar que eles não imprimiram ainda. Tem aqui? No slide ou na mão? A gente faz na outra aula. Como não tem aqui, o pessoal de casa não vai visualizar. Na volta, na outra aula, última aula, a gente inicia, revisa. É bom que a gente revisa essa parte de responsabilidade e faz. Tá? Um abraço, até mais.